No começo desse ano, de 2020, a humanidade recebeu uma notícia muito boa, né? Não foi só aquela notícia da pandemia, né, que foi uma notícia ruim, mas recebemos a notícia de que um novo cometa havia sido descoberto e estava vindo para cá. Ele recebeu o nome de Neowise e, surpreendentemente, ele foi ficando bem visível lá no hemisfério norte, por onde estava passando, e se tornou o cometa mais brilhante dos últimos anos, tanto que podia ser visto a olho nu. Eu fui acompanhando as fotos que o pessoal estava tirando lá no hemisfério norte, umas imagens muito bonitas. Aí começou a chegar as notícias de que ele possivelmente se tornaria visível aqui para o hemisfério sul também. Ia ser um pouquinho mais difícil para ver, mas poderia ser possível, né? Lá em 1986, havia uma expectativa muito grande por conta de um cometa que possivelmente é o mais famoso da história, que é o cometa Halley, que passa a cada 76 anos. Mas muita gente não conseguiu ver esse cometa a olho nu, né? Praticamente quem conseguiu ver é quem tinha binóculos, luneta ou telescópio. Só que agora havia a possibilidade, né, de fazer essa observação, pois um novo cometa possivelmente seria visto aqui do hemisfério sul. Quando chegou o primeiro dia que ele estaria visível para nós, fui num loteamento aqui perto da minha casa e tentei ver ele seguindo as instruções de olhar um pouco para a direita do pôr do sol. Mas não vi. Aí, fui lá nos próximos dias. Ele estaria aparecendo cada vez mais alto, né, o que iria facilitar para observá-lo. Só que, ao mesmo tempo, como ele já estava indo embora, estava se afastando do sol, o brilho dele também ia estar ficando cada vez mais fraco. Então fui lá nos próximos dias, mas mesmo assim não consegui ver o cometa. Então, aí eu tive a ideia de emprestar uma luneta de um colega meu, aqui na cidade vizinha, né? Só que era uma luneta um pouco antiga, uma luneta da década de 70, né? Mesmo assim, em vários fins de tarde, início da noite, tentei fazer observação, não consegui, só consegui ver de novo as crateras da Lua, né? Mas com tudo isso, eu acabei aprendendo 4 coisas bem legais, né, que eu separei para estar aqui compartilhando com vocês. Primeira coisa que eu aprendi, que eu achei bem legal, é que para quem está iniciando a observação do céu, é melhor começar com um binóculos do que com uma luneta ou um telescópio. Eu sempre achei isso muito engraçado, porque observar com um telescópio, né, não vai ter graça. Só que, na verdade, eu vi que faz sentido, né, porque quanto mais a gente amplia um objeto, né, um astro, mais difícil é para mantermos o foco naquele astro. Ainda mais levando em conta que a Terra está girando, né, aquele astro vai mudar de lugar rapidamente, né? E com um binóculos apropriado, um binóculos astronômico, com aumento aí de apenas 7 ou 10 vezes, eu descobri que já é possível ver Júpiter, é possível ver as luas de Júpiter, é possível ver a nebulosa de Órion, né, por exemplo, né? Além de podermos ver uma quantidade impressionante de estrelas, muito mais estrelas que podemos ver a olho nu, né? Aí eu fui aprendendo também que conforme a pessoa vai ganhando experiência na observação do céu, ela vai usando novos instrumentos e vai enfrentando novos desafios, né? Eu vi que no mundo há uma rede de pessoas que estão em diferentes níveis, estão em diferentes degraus, né?
quem está no nível acima ajuda quem está num nível abaixo. Num nível bem lá para cima, por exemplo, eu vi que existe um grupo de astrônomos profissionais e amadores que trabalham de forma compartilhada, procurando e catalogando objetos que podem cair aqui na Terra, como meteoros e asteroides. Um desses astrônomos amadores, ele se chama Leonardo do Amaral. Ele mora aqui no Rio de Janeiro, né? Só que lá no Rio de Janeiro, a luminosidade e a poluição atrapalham observar o céu. Então, o que ele fez? Ele montou um observatório num sítio que a família dele tem aqui no interior de São Paulo. Então, ele automatizou esse observatório, o observatório abre o teto, quando chove, ele fecha o teto sozinho, tira a foto, né? E ele consegue controlar esse telescópio a mais de 1.000 quilômetros de distância pela internet. De 2018 para cá, ele já descobriu 6 asteroides, 3 destes que passaram aqui pertinho na Terra, né? E nesse ano, tentando observar o cometa Neowise, ele veio aqui para o sítio da família, né? Veio usar o observatório, né? Ele não conseguiu ver, né? Ele teve dificuldade para ver, mas aí veio uma grande surpresa. Ele descobriu um outro cometa passando lá perto de Júpiter. Ele descobriu esse cometa antes do mundo inteiro. Antes da NASA, antes das agências espaciais, e o cometa recebeu o nome dele, né? Então ele não conseguiu ver o Neowise, mas ele ganhou um cometa de presente, né? Bom, o segundo ponto que eu aprendi, que eu gostei muito, é que há 500 anos atrás havia um navegador que ficou muito famoso, que se tornou o primeiro navegador a fazer uma viagem de circunnavegação. Foi a primeira pessoa que conseguiu dar uma volta inteira de navio em torno da Terra, né? Nessa viagem que ele fez, Fernão de Magalhães, ele via 2 nuvenzinhas no céu de noite, né? Ele não sabia, mas ele estava vendo 2 galáxias, né? E essas galáxias receberam o nome de Pequena Nuvem de Magalhães e Grande Nuvem de Magalhães, né? E o interessante é que, na verdade, ele estava vendo 2 galáxias satélite da Via Láctea, né? Isso foi uma novidade para mim. Eu não sabia que existia galáxias satélites. Para mim, é uma novidade, né? Eu sabia que dava para ver a nossa galáxia, né? Eu não sabia que era possível, a olho nu, ver 2 galáxias, né? E que, além dessas 2 que ele via, é possível ver mais 6, né? Incluindo a galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha, né? Bom, terceiro ponto que eu aprendi, que eu pude refletir um pouco, é que, por exemplo, essa galáxia aqui que ele via, uma das que ele via, a Grande Nuvem de Magalhães, ela está a 160 mil anos-luz daqui. A Pequena Nuvem de Magalhães está mais longe ainda, né? Qual é a distância disso? Como que a gente pode entender a distância disso? Bom, a luz, ela tem a velocidade mais rápida que existe, né? Num segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros, né? Por exemplo, num segundo, a luz ela vai dar 7 voltas e meia em torno da Terra, em 1 segundo, né? Em 1 segundo e meio, a luz ela vai daqui até na Lua. Então dá para a gente ter uma ideia da velocidade que é a luz, né? Agora, olha que interessante. A Grande Nuvem de Magalhães, ela está a 160 mil
anos-luz, né? A imagem que nós estamos vendo dela é uma imagem de 160 mil anos atrás. Quando nós olhamos para essa galáxia, nós estamos olhando pro passado, né? E nós estamos falando aqui de uma galáxia satélite, né? Vamos imaginar a distância que estão as outras galáxias, né, que não são satélites. Andrômeda, por exemplo, que é a nossa galáxia vizinha, ela está a quase 3 milhões de anos-luz, né? Então, imagina como a gente consegue ver bem longe, não é verdade? Nossa vista, ela consegue captar a luz que vem de muito longe, né? Agora, vamos imaginar o tamanho dessa galáxia, né? Para a gente conseguir ver ela, né? Ela está tão longe, a gente consegue ver ela, né? A nossa galáxia aqui, a Via Láctea, para a gente atravessar ela de uma ponta até a outra, nós levaríamos 100 mil anos para atravessar a nossa galáxia. Andrômeda é uma galáxia maior ainda, né? E nós estamos falando daquilo que está pertinho de nós, né? Daquilo que podemos ver a olho nu. Andrômeda está pertinho, né? Está do nosso lado, aqui é a nossa vizinha, né? Então imagine o tamanho que o universo tem, não é verdade? Bom, o quarto e último ponto que eu gostaria de mencionar, que eu aprendi, é que mais de 60% dos brasileiros nunca viram e nunca vão ver a Via Láctea, a nossa galáxia, por causa da luminosidade e da poluição das cidades, né? Então eu deixo aqui o meu incentivo para que você possa entrar para os 40% que vão ver. Vai valer a pena. Para isso, vou deixar algumas dicas aqui, né? Baixe um aplicativo de localização de estrelas, né? Ou use um aplicativo, um site online, né? Coloque lá na sua agenda para estar fazendo isso entre os meses de junho e agosto, quando a Via Láctea vai estar na localização ideal para vermos ela no céu, né? Procure um lugar escuro, longe da cidade, uma noite que esteja limpa, sem nuvens, sem lua. Dificilmente você vai conseguir ver um cometa, mas você vai conseguir ver a Via Láctea. Quem sabe vai ver até outras galáxias. Tudo isso a olho nu. E provavelmente você vai concordar com um poeta muito famoso que escreveu há 3 mil anos atrás. Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos.